Olá pessoal, na nossa aula anterior nós vimos a estrutura geral da realimentação, né? E falamos como seria a forma da realimentação negativa e algumas propriedades e tal. E nós vimos que no diagrama de blocos, né, a gente supunha que nem a carga, nem a fonte de sinal, nem a malha de realimentação carregariam o amplificador A, né? E eu falei para vocês que não era assim, né? Que aquilo era uma idealização e que na prática isso não acontece, mas que a gente ia ver uma forma de lidar com isso. Bom, na linha de encontrarmos uma forma de lidar com isso, né, a gente vai ter aula de hoje, né, que é sobre quadripolos, né, ou parâmetros de redes de duas portas. Né. Pode botar aqui uma observaçãozinha, né, que isso aqui está no apêndice B do Cedro, caso alguém queira dar uma olhada lá, certo? Então, a gente vai ver isso agora porque essa informação vai ser importante para que nós possamos entender esse método que vamos aprender na semana que vem para adaptarmos a situação real àquele diagrama de blocos ideal e aquilo que nós aprendemos na aula passada, certo? Bom, então vamos começar, né? Feito esse pequeno preâmbulo, né? Uma rede de duas portas, né, ou um quadripolo, né, tem quatro variáveis de porta, V1 e 1, V2 e 2, ou seja, eu tenho uma entrada 1, um lado 2, né, e em cada lado, né, como a gente pode ver aqui, ó, eu tenho uma corrente e uma tensão, e do outro lado eu tenho uma corrente e uma tensão, certo? Isso aqui é uma rede de duas portas, um quadripolo, né, certo? Se a rede for linear, que é o caso do que a gente vai ver agora, podemos usar duas das variáveis como variáveis de excitação e as outras duas como variáveis de resposta. Bom, pessoal, então começando pelos parâmetros y, né, nós podemos ver que aqui nós temos uma rede de duas portas, né, o lado 1 e o lado 2, certo? E aí o que é que eu vou ter aqui? Né? Eu vou ter aqui o seguinte, eu vou usar como excitação V1 e V2, e a partir deles eu vou medir I1 e I2. Então eu posso escrever essa equação aqui, ó, onde I1 vai ser igual a Y11V1 mais Y12V2. E I2 vai ser igual a Y21V1 mais Y22V2. Certo? Então, agora a gente vai ver como calcular cada um desses parâmetros aqui. Então, no primeiro, que vai ser Y11, como é que nós vamos determinar? Nós vamos fazer V2 igual a zero, cancelando esse termo aqui, e aí eu vou poder obter Y11 como sendo I1 dividido por V1. Tá? Então, se eu fizer I1 dividido por V1 quando V2 for igual a zero, eu obtenho Y11. E é isso que está mostrado aqui. Ó. Então, aqui o que é que eu tenho? Eu não preciso fazer V2 igual a zero? Então, como é que eu faço V2 igual a zero? Eu dou um curto. Certo? E aqui eu uso apenas a fonte de excitação V1. Então, eu vou poder determinar quem é Y11 calculando a razão entre essa corrente 1 e essa tensão V1, quando aqui eu tenho V2 igual a zero que eu obtenho dando um curto. Tá? Então, isso eu estou obtendo esse primeiro parâmetro aqui. Agora, eu vou obter o próximo parâmetro. Né? Agora eu quero obter Y12. Como é que eu vou fazer para obter Y12? Então, eu preciso matar V1 agora. Então eu mato V1 dando um curto aqui em V1. V1 é igual a zero. E eu continuo tendo V2. Então a razão entre I1 e V2 me dá o Y2, né? Que eu tiro daqui, ó. Eu mato V1 e aí o Y2 eu vou obter fazendo I1 e dividindo ele por V2, que é como está aqui. Y12 vai ser I1 dividido por V2 quando V1 é igual a zero. Tá? Bom, próximo agora, Y21, que é esse termo aqui. Ó. O que é que eu vou fazer? Eu preciso matar V2. Então, se eu preciso matar V2, eu dou um curto aqui do lado 2, fazendo V2 igual a zero.
tenho V1 aqui, e eu quero saber, e tenho o I2. Então eu vou obter Y21, aplicando uma tensão V1, e vendo quem é a corrente 2 quando eu faço V2 igual a zero. A razão entre o I2 medido e o V1 que eu usei na excitação, quando V2 é igual a zero, vai me dar o parâmetro Y21. Tá? E por último, né, a gente tem esse último caso aqui, né, que eu preciso determinar agora quem é Y22, e aí eu vou matar V1, então V1 vai ser igual a zero, eu conecto V2 e meço a corrente I2. Então, fazendo I2 dividido por V2, quando V1 é igual a zero, eu consigo determinar o parâmetro Y22, certo? Assim a gente consegue determinar os chamados parâmetros Y. Bom, pessoal, de forma análoga, né, nós temos os parâmetros Z, né? Só que agora, nos parâmetros Z, a gente vai usar como variáveis de excitação as correntes I1 e I2, e vai medir as tensões V1 e V2, certo? Então, a partir daí, a gente pode obter o seguinte, né? Então, veja, eu vou ter que V1 vai ser igual a Z11I1 mais Z12I2, e V2 vai ser igual a Z21I1 mais Z22I2. Por que aqui são parâmetros Z? Porque eu tenho uma tensão sendo escrita em função de correntes. Tá? Então, quando eu for calcular Z11, por exemplo, o que é que eu vou fazer? Eu vou matar I2. Como é que eu mato I2? Eu abro. Então, aqui fica um circuito aberto. I2 é igual a zero. Tá? Então, uma vez que eu matei esse termo, eu vou obter Z11 como sendo V1 dividido por I1, conforme está aqui. Tá? Bom, na sequência agora, a gente vai ver o parâmetro Z12, certo? Z12 é esse parâmetro aqui. Então, eu preciso eliminar a corrente 1 para poder medi-lo. Então, o que é que eu faço? Eu mato a corrente 1. Então, eu abro essa fonte de corrente 1 aqui. Ela fica igual a zero, fica um circuito aberto aqui. Então, agora eu vou excitar com I2 e eu vou medir V1. E a razão entre V1 e I2, que eu obtenho quando I1 é igual a zero, vai me dar o Z12. Tá? Agora passamos para o Z21. Então, Z21, eu vou matar I2, então eu vou abrir a corrente 2, vou excitar com I1 e vou medir V2. Então, a razão entre V2 e I1 vai me dar o Z12, claro, I2 igual a zero. E por último, né, eu vou agora medir o Z22, que eu vou obter, né, matando o I1. Então, outra vez eu vou abrir aqui o I1. Tá? Então, eu vou aplicar a corrente 2 e vou medir a tensão V2. E a razão entre V2 e I2, quando I1 é igual a zero, vai me dar o Z22. Certo? Então, com isso, eu calculo os chamados, né, parâmetros Z. Os próximos parâmetros que interessam para a gente são os parâmetros H. Tá? Nos parâmetros H, a gente agora vai ter uma forma que mistura tensão e corrente. Né? Então, a gente vai usar a corrente I1 como excitação e a tensão V2. Certo? E quais são as variáveis que vão ser essas respostas? Vai ser a tensão V1 e a corrente 2. Então, eu vou escrever que V1, né, vai ser função de I1 e V2. Então, vai ser H11I1 mais H12V2. Então, né, o termo I1 tem a ver com o lado 1, o termo I2 tem a ver com o lado 2. Né? E agora eu vou ter que I2 vai ser H21I1 mais H22V2. E aí a gente vai seguir aquela mesma metodologia. Então eu quero determinar quem é H1. Quem é H1? Eu preciso matar V2. Se eu quero matar V2, eu dou um curto, porque é uma fonte de tensão. E aplico I1 e meço V1. Então a razão entre V1 e I1, quando V2 é igual a zero, me dá H21. Tá? Agora H12, que é esse termo aqui, eu quero matar esse, então eu vou matar I1. Então eu abro a fonte de corrente 1 e aplico a fonte V2 e meço quem é a tensão V1. A razão entre V1 e V2, né, vai me dar H12, certo? Quando I1 é igual a zero. Seguindo aqui, agora eu vou para H21, que é esse termo aqui,
eu vou matar esse termo, então eu mato o V2, então dou um curto em V2, aplico I1 e meço I2. Então aqui eu vou ter I2 dividido por I1, quando V2 é igual a zero, me dá H21, né? E por último, eu quero H22, eu vou matar esse termo, então eu vou matar I1, significa abrir a fonte de corrente aqui, vou aplicar V2 e vou medir I2. Então I2 sobre V2, quando I1 é igual a zero, me dá o H22. Esses são os parâmetros H, certo? E depois nós vamos para os chamados parâmetros Y, tá? Então os parâmetros Y, como é que eu vou fazer? Eu vou ter agora as minhas variáveis de excitação, são V1 e I2, tá? E as minhas variáveis medidas são I1 e V2. Então eu vou escrever que I1, essa corrente aqui, vai ser G11 V1 mais G12 I2, né? E V2 vai ser G21 V1 mais G22 I2. E aí a gente vai seguir a mesma metodologia. Eu quero determinar G11, o que é que eu faço? Mato esse termo aqui. Matar esse termo significa zerar I2. Zerar I2 significa abrir a fonte de corrente. Então eu aplico V1 e meço I1. A razão entre I1 e V1, né, que é saída dividido por entrada, quando I2 é igual a zero, me dá o G1. Agora eu vou determinar esse parâmetro. O que é que eu vou fazer? Mato esse. O que significa matar V1? Significa dar um curto aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu aplico I2 e meço I1. Então quem é a saída é I1, vai no numerador. Quem é a entrada é I2, vai no denominador. Quando V1 é igual a zero, V1 é igual a zero, calculo G12. Agora eu vou calcular G21. G21 significa que eu preciso matar esse termo, significa que eu preciso matar I2, eu abro I2. Então eu aplico V1 e meço V2. Então a saída V2 dividido pela entrada V1, quando I2 é igual a zero, né, que eu abri essa fonte de corrente, vai me dar o G21. E por último, né, eu tenho o G22, que é quando eu mato, né, o V1, então eu dou um curto aqui do lado 1, aplico I2 e meço o V2. Então a razão entre a saída V2 e a entrada I2, quando V1 é igual a zero, vai me dar o G22. Ok? Bom, daí eu vou tirar agora os chamados circuitos equivalentes. Certo? Circuitos equivalentes. Então, a partir desses parâmetros, eu consigo escrever circuitos equivalentes. E quais são esses circuitos equivalentes? Então, o primeiro é esse aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor. Então, o primeiro é esse aqui. Então, veja, ele depende, né, dos parâmetros y. Então, eu tenho que V1 está aplicado lá de cá e V2 está aplicado lá de cá. Então, aqui eu tenho uma fonte de corrente controlada por tensão. E aqui eu tenho uma fonte de corrente controlada por tensão. Por quê? Né? Porque eu aplico a tensão V1 e aplico a tensão V2 e obtenho correntes. Né? Então a saída desse caso, dos parâmetros Y, são correntes. As entradas são tensões e as saídas são correntes. As entradas são tensões e as saídas são correntes. Certo? Bom, toda vez, né, que a gente tiver esse tipo de situação, tá? Aí a gente vai ter os parâmetros y. Então, pessoal, outra coisa que é importante notar é o seguinte, tá? Vejam que o y11 e o y22 aparecem em paralelo com as fontes de corrente. Então, é simples. Toda vez que eu tiver uma fonte de corrente, certo? O outro parâmetro aparece em paralelo. Toda vez que eu tiver uma fonte de tensão controlada, o outro parâmetro aparece em série. Então, fonte de corrente, parâmetro em paralelo, fonte de tensão, parâmetro em série. Vamos ver isso nesses outros circuitos aqui, ó. Fonte de tensão, parâmetro em paralelo. Fonte de parâmetro em série, né? Fonte de corrente, parâmetro em paralelo. Aqui outra vez, fonte de corrente, parâmetro em paralelo, fonte de tensão, o outro parâmetro aparece em série, certo? Então isso ajuda a gente a entender um pouco melhor como é que essa estrutura é montada. Então os parâmetros y, eu tenho tensões de entrada e tenho correntes de saída.
Então, como as saídas são correntes, os parâmetros y11 e y22 aparecem em paralelo. E a gente vê que as fontes controladas é sempre quando é 1, 2, está vendo? E aqui é 2, 1. Quando é 1, 1 e 2, 2, aqui eu tenho a impedância de entrada, né? E aqui eu tenho a impedância de saída, certo? Agora olha aqui os parâmetros Z. Nos parâmetros Z, as entradas são correntes e as saídas são tensões, certo? Então, mais uma vez, ó, o parâmetro Z12, ele mostra, né, como a corrente do lado 2 interfere na tensão do lado 1. E o parâmetro Z21, ele mostra como a corrente de entrada do lado 1 interfere na tensão do lado 2, certo? Como aqui é uma fonte de tensão, o Z22 aparece em série. Como aqui é uma fonte de tensão, o Z1 aparece em série. Esse é para os parâmetros Z. No caso dos parâmetros H, a gente tem o seguinte, né? Eu tenho uma corrente do lado de cá como entrada e do lado 2 eu tenho uma tensão como entrada. Então, como aqui entra uma corrente, sai uma tensão. Como aqui entra uma tensão, sai uma corrente, né? Então a gente vê que o parâmetro H12, ele mostra como a tensão de entrada do lado 2 interfere na tensão de saída do lado 1, e o H21, ele mostra como a corrente de entrada do lado 1 interfere na tensão, né, do lado 2. Perdão, interfere na corrente do lado 2. Interfere na corrente de saída do lado 2, certo? Como aqui é fonte de tensão, o H1 aparece em série. Como aqui é uma fonte de corrente, o H22 aparece em paralelo, tá? E por último, a gente chega nos parâmetros G. Então, nos parâmetros G, a gente vai ter tensão do lado 1 de entrada e corrente de entrada do lado 2. Então, se do lado 1 a entrada é uma tensão, a saída é uma corrente. Se do lado 2 a entrada é uma corrente, a saída é uma tensão. Então, aqui eu tenho uma fonte de tensão. Como aqui é uma fonte de tensão, o parâmetro G22 aparece em série. Como aqui é uma fonte de corrente, o parâmetro G1 aparece em paralelo. G12 mostra como a corrente de entrada do lado 2 interfere na corrente de saída do lado 1, e G21 mostra como a tensão de entrada do lado 1 interfere na tensão de saída do lado 2, certo? E aí vocês podem estar se perguntando, né? E como é que essas coisas vão ser úteis para a gente analisar aquela topologia de realimentação? Bom, isso a gente vai ver na próxima aula. Não dá para eu explicar agora para vocês, mas é importante que vocês tenham entendido esses conceitos básicos sobre como fazer a representação dos parâmetros de quadripolo, porque a depender da forma, do tipo de realimentação que a gente vai precisar de um desses conjuntos de parâmetros. E vocês vão ver como reconhecer qual deles usar em cada situação. Tá bom? Era isso. Obrigado por assistirem e a gente se vê na próxima aula.